O círculo de oração tem sido um marco na história das Assembleias de Deus no Brasil. O trabalho nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 6 de março de 1942. Foi fundado pela pernambucana irmã Albertina Bezerra Barreto, falecida no dia 14 de agosto de 2008, aos 94 anos. Hoje, o trabalho do Círculo de Oração abrange todo o Brasil, em várias denominações, e expandiu-se também em outros países, como Argentina, Estados Unidos, Japão e alguns países da África, Venezuela e outros. A história dessa grande obra veio através da menina Zuleide, filha da irmã Albertina. A menina, acometida de uma enfermidade, na época a qual não andava e nem falava, e os médicos especialistas deram-lhe apenas 8 anos de vida. Albertina, mãe da pequena Ledinha, como toda mulher de oração e fé, convidou algumas senhoras de sua igreja para ajudá-la em oração, pedindo a Deus pela saúde de sua filha. Marcaram a primeira reunião para o dia 6 de março de 1942, no bairro recifense de Casa Amarela. 7 irmãs se prontificaram. As irmãs não receberam a resposta das orações de imediato, mas uma vez por semana se reuniam para clamarem ao Senhor, isto é, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, até que a criança começou a andar e articular as primeiras palavras. Depois da experiência, a atividade não parou. Passou a ser conhecida e a cada semana aumentava o número de pessoas na congregação do bairro Casa Amarela. Irmã Albertina conta que por muitas vezes não conseguiam terminar o trabalho, tamanha era a alegria e a presença do Senhor naquele lugar. As reuniões eram tão alegres que começávamos às 7 horas da manhã e terminávamos às 5 da tarde. E a gente não tinha vontade de sair de dentro da igreja, relata a irmã Albertina. Logo, foi inaugurado o primeiro círculo de oração, tendo como dirigente a irmã Malfara Bezerra e a irmã Albertina Barreto. E aos poucos, o trabalho foi se espalhando pelas cidades pernambucanas e depois pelo Brasil, se tornando um dos principais trabalhos realizados pelas Assembleias de Deus. O trabalho do ciclo de oração avançou nas congregações do Recife e em todo o Brasil. A fundadora relembra, emocionada, as palavras do Senhor falando sobre o seu propósito na primeira reunião, onde o Senhor dizia: "Era isso que eu queria que tu fizesses, porque por meio de tua filha realizarei uma grande obra, e é tão grande que tu não podes imaginar." Outra vez falou em profecia: "Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Fui eu quem gerou essa criança, para que por meio dela fosse criado esse trabalho." E as profecias se cumpriram. Zuleide cresceu, andou e viveu muitos anos. O nome Círculo de Oração. A fundadora ainda relata que foi colocado por causa de um folheto que havia lido, cujo texto explicava que as orações eram como um círculo nos céus. Quando oravam, lembrou-se da mensagem e disse: "Vamos circular os céus com as nossas orações." E essa poderosa obra continua circulando, não só no Recife, mas em toda a nação brasileira, percorrendo também outras partes do mundo. A igreja sabe que pode avançar contra o inimigo, pois conta com uma retaguarda composta por um batalhão de mulheres que em oração se preparam para auxiliá-la na peleja contra o mal. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil completará em breve os seus 110 anos com muitos milagres, curas, batismo no Espírito Santo e vidas restauradas pelo clamor e orações de mulheres de fé e homens de Deus
que frequentam o círculo de oração, dobrando os joelhos em favor dos aflitos, da liderança, dos missionários, dos lares e de todos os que confiam que Deus ouve e atende. A irmã Albertina Bezerro é natural de Pernambuco. Aceitou a Cristo como seu Salvador com 13 anos de idade. Uma crente fiel e dedicada, participava do coral e ensinava na escola bíblica dominical. Foi casada com Florismundo Barreto Montenegro e lhe nasceu Zuleide e Josival. Este reside em Brasília e lhe deu 8 netos e 4 bisnetos. Iniciou também o ciclo de oração em João Pessoa, Paraíba, onde dirigiu 14 anos e incentivou a abertura do trabalho em Natal, Bahia e Belo Horizonte, Minas Gerais. Entre todos os essenciais preceitos divinos estabelecidos para a igreja, tem se mostrado mais que necessário para uma trajetória de vitória. É a oração. A oração é o segredo da vitória. A oração move os céus e toca o coração de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo já aconselhava aos Tessalonicenses: orai sem cessar.